muito claro o que a gente está querendo dizer, para que a gente não cometa iatrogenias com o paciente, ou seja, faça mais mal do que bem, tá? Então, é importante entender o conceito sob essa ótica. Então, se a gente for olhar para a espiritualidade, os autores, do ponto de vista de ciência, eu não estou nem falando no nosso cotidiano, na sociedade geral, mas falando em ciência, os autores, eles divergem na definição de espiritualidade. Lá atrás, por exemplo, o Pargament, que é um psicólogo da área de espiritualidade, o maior psicólogo que estuda esse tema até hoje, ele dizia que espiritualidade é a busca pelo sagrado, uma definição bem ampla. Um outro autor, que é o Rutherford, já colocou mais à frente, em 2005, espiritualidade como uma relação íntima com aquilo que seja transcendental, aquilo que seja para além do ordinário, da experiência cotidiana de cada um. Então, busca pelo sagrado, busca pelo transcendente. E aí o Canning, depois disso, já no século XXI, ele aí foi o grande pesquisador que foi elaborando as ideias e progredindo com o conceito de espiritualidade. Ele é um cara lá da Universidade de Duke, eu não sei se vocês já conhecem. Vocês já estudaram ele, Felipe? Não, doutor, ainda não. Perfeito. Então, o Canning, ele foi um cara que compilou muito do conhecimento que hoje a gente tem sobre espiritualidade, religião e os impactos na saúde. E o Canning, ele começou a sistematizar e começou a perceber que para os estudos científicos, essas definições muito amplas de espiritualidade, elas estavam ficando um pouco difíceis, porque o conceito era tão amplo que na hora que eles iam mensurar desfechos em saúde, né, depressão, ansiedade, isso, aquilo, estava ficando difícil, porque no conceito mais amplo acabava abarcando de tudo embaixo do guarda-chuva de espiritualidade, aí ficava difícil ser preciso nas pesquisas. Então, o Canning, como um grande defensor de pesquisa científica, ele vai trazer um conceito de espiritualidade que vocês vão ver que ele se aproxima um pouco mais da ideia de religião organizada. Ele vai dizer o seguinte, ó, a espiritualidade, no conceito para ele, está relacionada com o sagrado e o transcendente, vai na mesma direção do Pargament. E aí ele define o que é transcendente. O transcendente é algo que está fora do indivíduo, mas também dentro do indivíduo. Nas tradições ocidentais é chamado de Deus, Alá, Senhor ou Poder Supremo. Em tradições orientais pode ser chamado de Brahma, Buda ou verdade ou realidade absoluta. Vejam que o Canning, esse pesquisador, ele atrela a ideia de espiritualidade a um sagrado e a um divino, porque ele considera o transcendente um divino. É um conceito mais próximo de uma ideia que a gente consideraria mais próxima da religião. E ele segue assim: a espiritualidade está intimamente ligada ao sobrenatural, ao místico e à religião organizada, embora também se estenda para além da religião organizada e comece antes dela. Espiritualidade inclui tanto a busca pelo transcendente como a descoberta desse transcendente. Lembrando que ele coloca o transcendente como aquilo que na nossa cultura chamamos de divino, de verdade absoluta. Por que eu estou querendo dizer isso? Para mostrar que o conceito que eu vou trabalhar aqui, que não é esse, ele não é o único, ele não é uma verdade absoluta, ele é uma vertente. O conceito que eu vou trabalhar aqui é um conceito que foi trazido por uma pesquisadora chamada Cristina Puchalski. Doutora, Oi, pode um falar. segundinho antes de continuar, é que eu acho que primeiro você tem que ampliar a apresentação e depois compartilhar, que eu acho que você compartilhou e depois ampliou. Aí não tá passando os slides, tá só no PowerPoint. Então, peraí. Vou sair, vou interromper o compartilhamento. Certo. Tá. Aí você abre a apresentação grande primeiro, aí depois você pode apertar aquele botãozinho do Windows e selecionar o Teams. Aí você bota para compartilhar a apresentação grande. Até agora vocês não estavam vendo nenhum slide, gente? Tava vendo os 3 primeiros no cantinho, assim. Deixa eu ver se dá certo. Vamos ver se vai. Foi? Deixa eu ver, agora foi. Show. Então, essa definição é do Canning, e como eu estava falando, ela é uma definição
que vai se aproximando da ideia de um Deus, mas que não é necessariamente a que a gente vai usar. Veja que quando ele aproxima mais da ideia de um divino, vai ficando mais próximo da religião e vai ficando mais fácil mensurar isso num questionário, quando você quiser achar dados de uma pesquisa. Puxa, essa crença aqui, ela se relaciona a quem em saúde? Essa crença se relaciona a que desfecho? Mas ela é mais fechada. Lembra da definição do Pargament lá de trás, ainda do final do século XX? Espiritualidade e a busca pelo sagrado. O sagrado pode ser muita coisa, pode ser muito amplo naquela definição. Bom, então esse é um caminho de conceito. Só que a Cristina Puhalski, que é essa pesquisadora da Universidade de Washington, ela viu que para a gente considerar o tete-a-tete com o paciente, a gente precisaria de um conceito mais amplo, um conceito mais universal. Porque ela percebia, e eu já vou comentar o que os estudos estavam trazendo, que falar sobre isso com o paciente é muito importante. E se eu engesso uma definição, eu perco muitos aspectos dessa dimensão ampla, porque sagrado e transcendente pode significar muita coisa, né? Para cada paciente uma coisa. Então, o que ela fez? Ela teve uma sacada muito boa. Em 2014, ela juntou na Suíça mais de 40 líderes internacionais para tentar estabelecer uma definição consensual, um consenso. E deu origem a esse paper aqui, que foi publicado em 2014. Nesses líderes tinha médico, enfermeiro, teólogo, capelão, psicólogo. Ela juntou toda a galera. E aí esses 40 líderes chegaram à seguinte definição, que a gente coloca que é uma definição desta mulher, Cristina Puhalski, aqui da tela, mas que na verdade veio desse consenso. Então, espiritualidade, para esse consenso, seria um dinâmico e intrínseco aspecto da humanidade, através do qual os indivíduos buscam sentido, propósito e transcendência para suas vidas. Aqui ela não diz o que é transcendência para ela dá a entender que a transcendência é aquilo que vai além da experiência comum de cada um, só que isso vai ser atribuído pelo próprio paciente. Trocando em miúdos, nesse consenso, espiritualidade é então um aspecto de dentro do indivíduo, um aspecto dinâmico, que vai se moldando com o passar do tempo, e esse aspecto busca sentido para a vida, propósito para a vida, e busca transcender ao dia a dia, a experiência comum. E conforme o indivíduo vai encontrando as respostas para os seus sentidos e significados da vida, ele vai vivenciar as suas relações consigo, com os outros, a natureza e com aquilo que é sagrado para ele. De acordo com aquilo que ele encontrou como resposta para o que lhe traz sentido e significado, ele vai se relacionar com o restante da vida. Por exemplo, um indivíduo que acredita em Deus, por exemplo. Talvez ele acredite que o sentido da vida dele é a adoração a Deus, que o sentido da vida dele é se melhorar para vivenciar o amor divino. E aí, por acreditar nisso e por enxergar esse sentido e esse propósito para sua vida, isso vai balizar como ele vai cuidar dele, como ele vai lidar com os outros, se o amor é um valor para ele, isso vai impactar as relações dele, perfeito? Tem coisas na vida dele que ele vai considerar que são sagradas e prioritárias, tem coisa que vai virar supérfluo, e assim ele vai vivendo a vida dele, perfeito? Veja que esse conceito, ele é amplo e ele permite com que a gente vá moldando a conversa com o paciente de uma maneira muito suave, né? Eu vou buscar investigar qual é o sentido da vida para o João, que sentido ele atribui às suas experiências, o que ele julga que é sagrado para ele, como é que isso interfere no adoecimento que ele está vivenciando, perfeito? Então, essa é a definição que a gente vai usar hoje aqui para trabalhar esse tema na nossa prática do dia a dia com os pacientes. Religião, diferentemente do que eu acabei de falar, é um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos para facilitar o acesso àquilo que o indivíduo julga que é sagrado. Então, o católico tem um sistema de crenças e práticas que o ajuda a acessar aquilo que ele considera sagrado. Mas não necessariamente um católico vai buscar suas verdades só ali, né? Ele pode fazer o combinho interno dele com as suas próprias crenças internas. Religiosidade, o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma dada religião. Bom, por que então considerar espiritualidade na nossa prática clínica com os pacientes? Vocês estão em que ano do curso aí, pessoal?
Conta para mim, é Pode primeiro, ligar o segundo, microfone, falar no terceiro? chat, Eu não consigo ver aqui o chat porque eu estou compartilhando a tela, mas mas vocês podem me eu contar. leio para a senhora, não tem problema. Qualquer coisa. A gente está no sexto semestre agora. Que Perfeito. nós da diretoria, a maioria está no sexto semestre. A gente já Uhum. tem uma presença bem grande na Unicinos, da gente já, assim, desde do terceiro semestre, já está com um contato bem próximo com o paciente, fazendo anamnese. Legal, legal. Então, vocês já estão entrando dentro do hospital, tá mais no começo do curso. Isso é bom. Então, como é que a gente vai considerar isso no nosso dia a dia desde agora, né? Desde o momento que eu estou treinando a minha anamnese, vou começar a estabelecer a minha forma de me relacionar com os meus pacientes, né? E tentar sobreviver ao massacre que vão tentar fazer com a gente ao longo da graduação, né? Em termos de segmentar o nosso raciocínio no cuidado com o paciente. Bom, vamos tentar entender quais são os argumentos para a gente considerar que é importante olhar para a espiritualidade dos nossos pacientes. Essa história toda começou lá na década de 60, quando os pesquisadores da John Hopkins, que eram epidemiologistas, eles começaram a cruzar dados de saúde do sistema dos Estados Unidos e perceberam que fiéis de algumas religiões, né, fiéis que tinham uma filiação religiosa e que apresentavam uma alta frequência a serviços religiosos, mostravam taxas de mortalidade menor. Tá? Então, a história toda começou aí porque eles começaram a ver que a galera morria menos. Se morria menos, devia adoecer menos. Se adoecia menos, era menos gasto para o sistema de saúde americano. Na década de 80, eles replicaram esses dados, viram de fato que pessoas com crenças, práticas religiosas tinham melhores desfechos em saúde, e a partir daí, diria que da década de 90 para cá, os estudos se multiplicaram aos milhares, mostrando esses impactos. Aqui eu trago algumas correlações entre essas crenças espirituais e religiosas e desfechos em saúde. Então, a gente já tem dados extremamente robustos em relação à saúde mental. Então, indivíduos que têm uma crença espiritual, religiosa que se encontra, vou falar um termo genérico aqui, equilibrada, vamos dizer assim, que está presente na vida do indivíduo, está bem presente, vamos colocar assim de uma forma positiva, tem menor prevalência de depressão, menor prevalência de ansiedade, menor uso e abuso de substâncias, menores taxas de tentativa de suicídio, melhor qualidade de vida, então a qualidade de vida é uma evidência já bem estabelecida também. Do ponto de vista de doenças neurodegenerativas, tem menor progressão de doença de Alzheimer, tem menor progressão de doença coronariana. A evidência cardiovascular ela é muito forte, tanto que hoje nas diretrizes da cardio, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá lá, a questão da espiritualidade já está bem posta, eles estão bem para frente nesse aspecto em termos de diretriz, porque tem menores níveis pressóricos, tem melhora de perfil lipídico, e aí a gente diz assim, que do compilado de evidências, diríamos que uns 80%, 85% mostram que há melhores desfechos em saúde para esses indivíduos com maior frequência espiritual religiosa. Mas tem evidência negativa em saúde também. Por exemplo, pacientes que têm coping religioso espiritual negativo, onde as suas crenças religiosas e espirituais levam o paciente, às vezes, a experienciar culpa, sofrimento, angústia, sensação de estar sendo injustiçado, punido. Então, isso aí também pode prejudicar, especialmente saúde mental. Mas, via de regra, quando essas crenças religiosas e espirituais estão acontecendo na experiência daquele indivíduo e estão em equilíbrio com a sua experiência, os desfechos em saúde são positivos. E isso mobilizou muito o sistema de saúde norte-americano, porque, poxa, se tem melhores desfechos em saúde, então vamos pensar o que nós vamos fazer com esse dado para tentar poupar dinheiro, né? Esse estudo aqui, gente, é um estudo aí muito interessante, tá? Que mostra um impacto em mortalidade. Então, crenças espirituais e religiosas estão associadas a menor mortalidade. Então, o que foi esse estudo? Foi o Giancarlo Luchetti que publicou junto com Koenig, que é esse grande pesquisador no mundo. O Giancarlo Luchetti é o pesquisador brasileiro aí de maior destaque no mundo nessa área de espiritualidade e o Koenig dos Estados Unidos.
E eles fizeram esse estudo que era o seguinte, eles juntaram 28 meta-análises, tá? Analisando 25 intervenções em saúde, sendo 3 relacionadas à espiritualidade e religiosidade. Essa tabela aqui mostra o seguinte, apesar dela parecer complexa. Ela mostra que assistência, attendance seria frequência, né? Frequência a serviços religiosos ou a igreja, por exemplo, nos estudos tem uma redução de mortalidade de 25%. Envolvimento em atividades religiosas, 22%. Religiosidade e espiritualidade, enquanto desfecho amplo, e aí eles englobaram várias coisas, 18%. Isso, gente, é um maior impacto em relação à mortalidade do que, por exemplo, o uso de estatina em paciente de alto risco cardiovascular. Tem mais impacto em mortalidade do que consumir frutas e verduras para prevenção cardiovascular, tá? Então, realmente, a evidência em termos de mortalidade ela é muito robusta. E esse é o desfecho que a gente mais busca. Todo estudo avalia se tem redução ou impacto em mortalidade. Esse é o maior desfecho que a gente quer encontrar, que alguma coisa reduz mortalidade. E a gente já vê claramente que reduz, tá? Isso está bem estabelecido. Então, esses 18, quando eu penso assim, gente, isso impacta mais do que o uso de estatina, não é para falar que não é para usar estatina de forma nenhuma. Isso é para dizer que a gente tem que considerar também esse aspecto. Com talvez tanta importância quanto a gente dá para o paciente estar usando estatina ou não, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele está usando o AS, se ele já teve um evento cardiovascular prévio, poxa, como é que está o aspecto de espiritualidade, de religiosidade dele? Algumas outras razões, né? Então, essas são as principais. Impacta na saúde, impacta em mortalidade. Só isso já seria argumento posto, né? Porque é o grande desfecho em saúde que a gente busca. Mas tem algumas outras razões para a gente considerar esse aspecto na nossa prática clínica. Por exemplo, muitos pacientes são religiosos e vão utilizar as suas crenças para lidar com o adoecimento. Então, no Brasil hoje, aproximadamente 90% dos brasileiros acreditam em Deus. Então, ao longo da sua vida, de cada 10 pacientes que você atender no nosso país, 9 acreditam em Deus. Ou seja, não só tem um trabalho de espiritualidade interno em movimento, como já o sistematizam muitas vezes através da figura de um divino, que já é aquele conceito até mais fechado que o Kenyon coloca. Isso para mostrar o quanto isso é prevalente no nosso país e o quanto isso pode impactar no adoecimento. E esse impacto ele pode ser positivo ou negativo. Na literatura, esse impacto é chamado de coping religioso espiritual. O que significa a palavra coping? Na tradução para o português, não existe uma tradução exata, mas seria mais ou menos enfrentamento religioso espiritual. Ou seja, frente a um estressor, frente a uma situação desafiadora, como as crenças religiosas e espirituais do indivíduo o ajudam ou não a enfrentar este problema. Ou seja, a elaborar ou não aquele estressor. Esse estressor, ele pode ser uma doença, ele pode ser um luto, ele pode ser uma mudança ambiental, uma mudança de cidade, pode ser qualquer estressor. Mas do ponto de vista agora da saúde, vamos olhar como que as crenças dos pacientes podem impactar. Eles podem impactar naquilo que a gente chama de coping positivo, ou seja, o paciente pode buscar conforto na literatura religiosa, por exemplo, e encontrar conforto por ter essas crenças. O paciente pode, por exemplo, também redefinir aquele adoecimento como uma oportunidade, como algo benéfico, que pode trazer algum aprendizado, algum ganho, enfim, aí vai depender das crenças do paciente. Tem vários outros exemplos de coping religioso espiritual. Então, encontrar conforto, encontrar um senso de transformação, encontrar um senso de acolhimento através daquelas crenças, né? Então, as crenças ajudarem positivamente o paciente frente à doença. Mas tem o coping negativo também, e a gente precisa conhecer ele. Ou seja, o paciente utilizar das suas crenças e isso atrapalhar, vamos dizer assim, o meio de campo.
Por exemplo, a partir das suas crenças, o paciente pode acabar considerando a doença que ele está enfrentando como um castigo, uma injustiça. O paciente pode, a partir das suas crenças, transferir a responsabilidade de cura e de mudança para um divino ou uma força externa a ele, não assumindo a responsabilidade que o cabe no processo. Então, existem essas possibilidades. Então, uma razão para abordar esses aspectos na nossa prática é: os pacientes são religiosos, têm a sua espiritualidade muitas vezes trabalhada através de uma religião no nosso país, e isso influencia positivo ou negativamente. Será que isso é verdade mesmo? O que os estudos mostram? Esse aqui do Kenny, com pacientes lá do Hospital de Duke, mostrou que em torno de 300 pacientes foram avaliados. 90% dos pacientes reportaram que usam as suas crenças religiosas para enfrentar a sua doença. E 40% deles indicaram que esse uso foi o mais importante ao ajudar o paciente a lidar com aquela doença. Então, o fator mais importante que sustentou o paciente foi esse. Esse é a maior evidência que a gente tem para coping, pelo menos que eu conheço, que é uma corte que acompanhou os pacientes com HIV por 10 anos. Corte significa acompanhar o paciente. E esses pacientes com HIV, 177 pacientes foram acompanhados por 10 anos no seu adoecimento. Ele foi avaliar, o estudo foi avaliar, poxa, será que os pacientes usaram de fato as suas crenças espirituais e religiosas para lidar? Como é que foi esse uso? Foi positivo? Foi negativo? E o que o estudo mostrou? Nesse período, 94% dos pacientes utilizou de fato algum tipo de coping para enfrentar o seu adoecimento, né, frente ao vírus do HIV. E esse uso foi principalmente positivo. 7% deles tiveram um uso negativo, encontraram nas suas crenças um senso de culpa, de castigo. Aqui a gente tem um percentual menor aqui no meio que não teve diferença, a religião, as suas crenças não impactaram tanto ali, não fez muita diferença, mas olha como a grande maioria encontrou nas suas crenças um senso de força, de transformação, de significado para aquele adoecimento, de empoderamento. Então, esse é um estudo bem interessante, bem robusto, mostrando esse impacto, né, na vida do sujeito. Isso ao longo de 10 anos. Além disso, a espiritualidade influencia nas decisões médicas que muitas vezes nós temos que tomar. Então, as crenças podem impactar na escolha de métodos contraceptivos ou não, na vacinação ou não, por exemplo, vacinação para o HPV, esse estudo mostrou bem que impactou, realização de abortamentos ou não, decisões frente ao final de vida, né? Decisões referentes a início de vida, como, por exemplo, o abortamento, e situações em momentos críticos do adoecimento do sujeito. Toda vez que o sujeito adoece de forma crítica, aquilo que ele tem como sentido para a sua vida vai impactar na forma como ele vai querer viver o restante da vida dele, né? É por isso, gente, com todas essas evidências que eu trouxe, que hoje a abordagem de aspectos espirituais e religiosos com os pacientes, ela já é recomendada por todas essas instituições. A Associação Americana de Escolas Médicas, a OMS, o Colégio Americano de Médicos, a Associação Médica Americana, todos eles formalmente indicam a abordagem de aspectos espirituais e religiosos, tá? Isso aí tá posto. Beleza? Beleza. Então, é importante abordar na prática clínica. Então, o que eu quero saber ao abordar isso na minha prática clínica, né? Que informações eu quero ter do paciente? Eu quero conhecer a dimensão espiritual daquele indivíduo, essa dimensão que ela é íntima, ela é dinâmica, né? Que busca sentido e significado. Eu vou querer avaliar se as questões espirituais podem influenciar o manejo clínico daquele paciente. Ao conversar com o paciente, possivelmente identificar sofrimento espiritual e, a partir de todas essas informações, oferecer suporte e valorização no contexto de saúde do indivíduo. Então,
Quando eu converso com o paciente sobre esse assunto e vou entendendo, vou conhecendo, vou aprofundando com o passar do tempo, me é possível para aqueles indivíduos que valorizem isso, oferecer suporte e valorizar também, porque eu, como médica, sei que quando esse aspecto vai bem, a saúde tende a ir bem. A gente vai aprofundar isso daqui para frente. Lídia, como que eu vou fazer isso na prática? Tá bom, eu quero falar sobre isso. Como eu vou fazer? Esse é um estudo para se aprofundar mesmo aí na liga, debater, ir para a prática, desenvolver atividades e treinar. Ainda bem que a gente tem autores que elaboraram métodos para nos ajudar a começar esse diálogo. A Puchalski, que eu já comentei com vocês lá da Universidade de Washington, ela desenvolveu esse método aqui chamado FICA. É um método em que cada letrinha representa um aspecto a ser abordado com o paciente, aspectos da sua espiritualidade. O F de FICA diz respeito à fé, crença e sentido e significado de vida. Então, quando a gente tem que pensar como que eu vou começar a conversa, eu vou pensar sobre o aspecto da fé, da crença, do sentido de vida. Então, eu posso perguntar assim: João, você tem algum tipo de fé? Você acredita em alguma coisa? Ou então, João, o que te dá significado na vida? Qual o sentido para a sua vida? Essa pergunta é difícil. Se a gente se perguntar aqui, uns com os outros, às vezes a gente não vai ter uma resposta na ponta da língua. Agora, se perguntar de filiação religiosa, as pessoas com facilidade dizem. Mas é uma pergunta poderosa. Você abre o diálogo. Você tem algum tipo de fé, de crença? Aí os pacientes brasileiros são muito religiosos, eles já vão soltando. Ah, eu acredito nisso, ah, eu fui aí, mas aí não fez muito sentido para mim, agora eu não vou mais, e assim eles vão soltando. Bom, isso que você me contou é importante? Isso influencia a sua vida? Então, o I é de importância e influência. Então, as perguntas. Que importância que você dá para essas crenças na sua vida, João? A sua fé já te ajudou a lidar com as doenças? Você tem alguma crença que possa afetar na nossa conversa aqui, nas nossas decisões? Via de regra, essa pergunta aqui, que eu acabei de ler, que eu faço ela mais para frente. Eu não faço na minha primeira abordagem espiritual, na minha primeira conversa sobre esse tema. Eu pergunto sobre o impacto depois. Mas o mnemônico da Puchalski, que é esse FICA, é para ajudar a gente a lembrar o que nós vamos abordar com o passar do tempo com o paciente. O C de comunidade. Você faz parte de alguma comunidade religiosa? Ela te dá suporte? Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama? Essa pergunta é poderosa, porque às vezes o paciente não faz parte de uma comunidade religiosa, mas se você pergunta esse vínculo com pessoas que são significativas, você vai encontrar às vezes nomes e pessoas que vão às vezes poder te auxiliar, inclusive no seu processo se aquele indivíduo está passando por um adoecimento importante, pessoas que vão poder sustentá-lo, enfim. São nomezinhos que surgem e que depois a gente sempre vai trazendo de volta, sabe? Por exemplo, tem paciente meu que fala: ah, doutora, eu sou católico, mas eu não frequento, não. Eu fiz meu batismo, minha catequese, mas eu não frequento, não. Ah, então você não frequenta hoje nenhuma igreja, nem nada? Não, eu não frequento, doutora, nem sinto falta. Entendi. E tem algum grupo de pessoas, assim, com as quais você se vincula muito? Aí o paciente responde: ah, tem minha família, né, doutora? E tem mais alguém, além da sua família, que enfim, seja importante para você, e aí a pessoa às vezes vai dizer alguns nomes. Ah, doutora, tem um tio meu com quem eu sempre gosto de conversar, esse tio realmente me dá uns bons conselhos, e aí essa pessoa significativa, a partir dela você vai buscando o que é significativo para o paciente, porque no final o que eu quero saber é sobre sentido, significado e propósito para a vida. Na medicina, muito poucas vezes a nossa conduta hoje ela tem um impacto agudo. Tirando o pronto-socorro, né, tem gente que gosta do pronto-socorro, que você vai lá, papum. E tirando o procedimento cirúrgico, o restante das condições, elas são de evolução crônica.
A maior parte da medicina hoje é isso. E aquilo que é bem agudo, resolve rápido, todo mundo vai fazer. A sacada do consultório, gente, de você ter uma boa relação médico-paciente e tudo, é encontrar o que é significativo para aquele paciente e, a partir desse núcleo, estabelecer o cuidado conjuntamente com o paciente. Esse núcleo sustenta a caminhada de cuidado, que não é linear. Quando você vai acompanhando o paciente com o tempo, ele vai, né, desembocando para cá, para lá, às vezes deixa de se cuidar, às vezes volta a se cuidar e tudo mais, seja num adoecimento grave como um câncer, seja numa condição mais crônica, mais suave, vamos dizer, como uma hipertensão. E aí ter sempre esse ponto de apoio, de sustentáculo daquilo que é significativo para o paciente, para embasar o autocuidado e a motivação, ajuda a gente demais. E quando eu estou abordando espiritualidade, é ali que eu estou querendo chegar. Entendeu? Às vezes o paciente até vai falar de uma filiação religiosa, gente, mas não é exatamente ali que está o ponto. Não é exatamente indo na igreja que está o ponto. Às vezes o ponto está num determinado aspecto daquela religião, que dentro de casa, às vezes com a esposa, é bem elaborado, e ali aquilo é sagrado para o paciente, entende? E aí ali você consegue tocar. Quando você toca, aí um vínculo diferente surge com o paciente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas só no tete-a-tete, abordando com os pacientes, que a gente vai sentindo isso. Bom, e por fim, o aspecto do A é a abordagem no cuidado, que é uma pergunta fabulosa. Olha só, como você gostaria que eu considerasse esse aspecto da sua espiritualidade no seu cuidado? Para os pacientes que são espiritualizados, né, que trabalham muito isso dentro de si, quando você pergunta isso, João, como é que você quer que eu considere esse aspecto no seu cuidado? Você ganhou o paciente, porque você mostrou para ele que aquilo é importante, você entendeu que aquilo é importante para ele, você está se colocando à disposição. Isso tem um impacto na relação médico-paciente muito grande. Além do método FICA, a gente tem o método HOPE. O método HOPE é um método que foi desenvolvido por essa médica de família chamada Anandarajá. Ele é ainda mais amplo que o FICA, também é um mnemônico, onde o H se refere à esperança, né, Hope, o O de religião organizada, P de espiritualidade pessoal, íntima, e o E de efeitos no tratamento. Então, a Nandarajá, ela propõe que a gente comece a conversar com os pacientes assim, o que te dá força, o que te dá esperança, conforto ou paz? Eu adoro essa abordagem dela, porque às vezes a gente não quer diretamente perguntar quais são suas crenças, né? A gente pode perguntar, João, me diz uma coisa, o que te dá força para seguir adiante? Quando você pergunta assim, você está indo diretamente no núcleo daquilo que é significativo e sagrado para o paciente, certo? Às vezes a resposta dele vai ser um familiar, um neto, e aí a partir disso você começa a puxar as relações. Por que essa relação é especial? Por que família é importante? E aí os pacientes vão trazendo. Religião organizada. Então, você faz parte de alguma religião ou comunidade? Como elas te ajudam? Espiritualidade pessoal. Você tem alguma crença que é independente da sua religião? E os efeitos no tratamento. Ficar doente está te atrapalhando a fazer alguma atividade que antes o ajudava espiritualmente? Há alguma prática ou restrição que possa influenciar no tratamento? Vocês veem que há um overlap, né, entre o FICA e o HOPE. São ferramentas, nenhuma delas é uma regra, nenhuma delas é rígida, cabe a gente conhecer, ver, treinar, ver com qual a gente se sente mais confortável e o mais importante, entender o que eu quero saber desse aspecto do paciente. Só que essa anamnese espiritual que a gente está executando, ela é toda desenvolvida em perguntas abertas, para eu não induzir os pacientes e, com isso, poder passar a impressão de um proselitismo religioso. O que é isso? Proselitismo religioso é dar a impressão que ter uma religião é algo
é fundamental ou necessário, ou que os pacientes que não têm alguma crença específica estão errando, entendeu? Proselitismo religioso, a gente não quer fazer isso. Então, quando eu inicio com uma pergunta ampla, quais são as suas crenças? O que te dá força? Eu começo assim, tá, gente? João, você acredita em alguma coisa? O que te dá força para seguir adiante? E aí já vem tudo, ele já fala filiação religiosa ou não, se tem algum conflito já surge ali. Depois eu esmiuço o quão importante isso é para você. Já foi mais importante do que é? Como que era antes? Ou como está agora? A parte da influência no tratamento eu pergunto mais para frente, né? Eu tô falando da minha experiência pessoal, tá? Tem algum grupo de pessoas, alguma comunidade que você frequenta, né? Eu pergunto. E depois eu me coloco à disposição. O grande segredo, gente, é que quando que você vai abordar isso? Quando um paciente está começando com você e toda vez que há uma mudança no status de saúde dele. Então, não é uma coisa que você conversa e acabou. É uma coisa que você conversa e vai checando. Sempre lembrando que no início é importante trazer à tona e quando houver uma mudança drástica de saúde também. Eu costumo brincar que é assim. Quando a gente vai conhecer um paciente que ele chega no nosso consultório, a gente vai perguntar humor, sono, sei lá, intestino, esses aspectos. Aí tem que lembrar, lazer é uma coisa que a gente pergunta. Você quer estabelecer vínculo, né, com o paciente, aí você aborda a questão da espiritualidade. E aí, quando você vê que alguma coisa pode ter embolado no meio de campo, porque ele adoeceu de forma mais grave, aborda novamente, tá? Na minha prática clínica, eu tenho uma especialidade ambulatorial, eu sou endócrino, né? Ambulatorial, eu não dou alta para nenhum paciente, eles acompanham comigo a vida toda. Esse aspecto da espiritualidade eu vou, né, destrinchando aos pouquinhos, sem pressa, eu vou aprofundando a relação, e esse gancho, esse aspecto da espiritualidade, ele vai sendo inclusive um elo para eu ir aprofundando a relação, para além de sintomas e sinais físicos, tá? Tô falando muito. Vocês estão seguindo aí, gente? Tá tudo bem? Sim, senhora. E tá maravilhoso. Beleza. Então, primeiro, galera, quando eu vou começar, eu vou buscar, tô conhecendo o João. Eu vou entender as crenças, as prioridades, a importância e mais à frente aprofundar. Por exemplo, vou dar um exemplo. É uma questão muito da minha prática clínica. Às vezes o paciente coloca a espiritualidade como importante, ele traz aquilo à tona. No momento que isso surge na minha consulta, há um vínculo que surge, porque os pacientes adoram esse assunto, gente, via de regra. Se você aborda ele corretamente, bem, eles dão puxa, que legal, tá valorizando algo que é importante para mim. Só que, via de regra, os pacientes eles têm muita dificuldade de autocuidado, autogerência, ser protagonismo da própria vida. E quando você vai usando a espiritualidade e as crenças que ele traz em paralelo com essa falta de autocuidado, uma coisa não faz sentido com a outra. Vou dar um exemplo. Se Deus, a pessoa, todo mundo que acredita em Deus, como eu falei, né? 9 em 10 pacientes acreditam em Deus. Eu abordo espiritualidade desde o segundo ano. Se eu peguei uns 3 pacientes ateus até hoje, foi muito. Então, elas acreditam em Deus, tal, beleza. Acreditam que nada é por acaso, muitas vezes, que se uma doença acontece é porque é para uma coisa ser aprendida, normalmente é isso. Só que daí você vai ver, Deus é só amor, né? Muitas vezes os pacientes acreditam em um Deus todo amor também. E quando você vai ver, ele mesmo não está se amando. E o paciente não está se amando. E aí você consegue, puxa, mas se Deus é todo amor, certo? Você me disse isso. Se ele te ama, e esse desamor todo consigo? Gente, de forma alguma, esse diálogo aprofundado que eu acabei de mencionar é para você ter numa primeira consulta, numa primeira conversa com o paciente. Eu estou querendo só dar um exemplo de como, com o passar das consultas, e explorando e conhecendo o paciente, com o passar do tempo é possível a gente aprofundar
inclusive inversões de prioridades na vida do sujeito. Porque o difícil na medicina, gente, é de fato a gente mudar estilos de vida. E por estilo de vida eu não quero dizer exercício e dieta, não. Eu quero dizer como o paciente lida com o prazer, como ele lida com as relações dele, como ele lida com raiva, com medo, o quanto ele se acha merecedor ou não das coisas, como ele lida com o desamor, que no fim leva a abuso de tóxicos. Isso aí que é o difícil da medicina. Um antibiótico para pneumonia, tirar a vesícula, fazer um tratamento específico, tópico, passar uma pomada, essa é a parte fácil. A parte difícil é viver com o paciente com o passar dos anos dele e ajudar ele a realmente fazer uma transformação pessoal. Tem gente que quer fazer isso, gente, tem gente que não quer, aí cabe cada um escolher a sua especialidade e ver onde que quer se enquadrar na medicina. Mas a abordagem da espiritualidade, ela permite esse aprofundamento com o paciente, que eu acho que é muito legal e faz sentido para mim. Então, alguns lembretes para vocês, gente. A gente utilizar esses métodos, o FICA, o HOPE, teve um que a gente desenvolveu chamado um mnemônico grande para ensino do tema, mas é um mnemônico grande chamado FEPICATA. São 8 aspectos. Ele não é para o aprendizado do estudante para o paciente. É um mnemônico que foi desenvolvido para não deixar nas pesquisas nenhum item passar batido. Mas, enfim, tem vários métodos e guias. Eu fiz esse comentário para dizer isso. Mas o importante é a gente usar eles só como guias e não como checklists. Não tem problema no começo eu começar a treinar, levar o meu papelzinho e treinar pergunta a pergunta. É assim que a gente aprende mesmo no início. Mas a gente vai fazendo pergunta a pergunta sempre aberta para aprender a escutar e lembrar o que eu quero ir captando para continuar a conversa, para chegar naquilo que é de fato significativo e sagrado. E não realizar proselitismo religioso, que foi aquilo que eu falei, nem coerção religiosa. Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque quando eu fui treinar os alunos aí ao longo dos anos, lá na UFMS, os alunos, às vezes, no afã de querer ajudar o paciente que está sofrendo e indo lá fazer anamnese espiritual, às vezes ficavam fazendo de proselitismo religioso ou aquilo que eu chamo aqui de prescrição religiosa. Não, faz isso, faz aquilo. E o paciente ainda nem disse que aquilo é importante para ele, sabe? Às vezes o paciente nem começou a se abrir sobre a dimensão espiritual e os alunos já estavam querendo aconselhar o paciente, né? Faz isso, faz aquilo, quase que coagindo o paciente. E o objetivo não é esse. O objetivo é eu conhecer essa dimensão. Ao perguntar, eu mando uma mensagem para o paciente de que aquilo é importante. Eu estou só perguntando e ouvindo, porque eu estou gastando meu tempo com isso. Fazer o paciente refletir ele com os botões dele e no aprofundamento da relação, quem sabe uma coisa ou outra. Mas no primeiro momento, gente, aconselhar, melhor não aconselhar, tá? Então, é um processo a ser desenvolvido com os pacientes. E esse processo de conversar na prática clínica com o nosso paciente, ele não é linear assim, ele é mais assim. Eu vou, converso, pego um ganchinho, anoto no prontuário, mais à frente aprofundo e assim eu vou indo. O que pode resultar a partir daí? Né? É possível que haja mais confiança na relação com seu paciente. Nesse estudo, com 177 pacientes que tiveram as suas crenças, que foram perguntados sobre a abordagem da espiritualidade por parte dos médicos, eles disseram o seguinte: esses pacientes eles eram ambulatoriais. 67% deles disseram que se o médico perguntasse sobre as suas crenças, isso aumentaria sua confiança no médico. E a partir de confiança, pode vir maior aderência, tá? Então, é assim, isso é importante para a maior parte dos pacientes. Quando eu falo sobre, eu pergunto e eu valorizo algo que é importante, o paciente sente que aquele médico
está valorizando algo que é importante. Ou seja, o paciente está no centro do cuidado. E não aquilo que o médico pôs a priori que é importante está no centro do cuidado. E quando o paciente, então, confia, é que ele vai aderir ao que você está propondo. Porque você pode até propor muita coisa, mas o paciente vai aderir ou não do consultório para fora, né? Com a sua receita em mãos, com o plano de cuidados definido, se ele vai, inclusive, querer operar ou não com você. Então, a aderência ao plano de cuidado vem a partir da experiência da confiança. E a confiança, ela vai vir com um somatório de várias coisas. Uma delas é focar naquilo que é importante para o paciente. Então, é um método clínico que é centrado no paciente, tá? Abordar a espiritualidade é centrar no paciente. Quando você fala sobre isso com seu paciente, ele pode ganhar também uma maior habilidade de lidar com a sua doença, com o adoecimento. Como que isso pode se dar, né? Como é que essa habilidade pode aumentar? Você está mandando uma mensagem de que a espiritualidade é importante, e a gente viu que impacta em mortalidade, inclusive. A gente pode, ao conversar sobre isso, relembrar indiretamente para o paciente o papel que as suas crenças têm na sua vida, ou já tiveram, isso é muito comum, pacientes em que isso já foi muito importante, que agora está mais quietinho na vida deles, e talvez possa fazer bem retomar. Né? E só o fato de você trazer isso à tona, você não precisa aconselhar ele, isso já manda uma mensagem indireta. Ideias disfuncionais podem ser reavaliadas, né, dentro do pensamento dele, com o passar do tempo, e o paciente pode encontrar significado na sua dor ou no seu adoecimento. Não porque você vai dar esse significado, ou porque você vai dizer isso ou aquilo do transcendente, mas na elaboração que o paciente vai fazendo, isso pode vir a acontecer com o passar do tempo. Eu costumo dizer, essa realmente uma perspectiva e vivência minha, que quando a gente conversa sobre esse assunto com os pacientes, um vínculo de maior intimidade com os pacientes surge, relaxamento, confiança e respeito. O que eu quero dizer por relaxamento? Você está lá, né, conhecendo o paciente. Identificação, idade, mora com quem, trabalha com o quê. O paciente está louco para falar das queixas, né? Ele começa a contar da queixa, quanto tempo faz, qual que é a história daquilo. Você vai perguntando os sintomas e vai aprofundando. E aí você vai para os aspectos mais amplos, né, do indivíduo. Perguntou dos aspectos mais físicos. Como é que está sono? Como é que estão as emoções, como é que está o lazer, como que estão as relações, como é que está a espiritualidade. Normalmente, quando a gente tem 5 minutos para atender, não dá muito tempo de falar sobre isso. A gente tem que pensar que quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo, é nesses aspectos que a relação se aprofunda. E quando você fala sobre as crenças, isso ainda é muito novo, o paciente ele dá uma olhada e ele fala assim, nossa, que diferente. Veja que você não perguntou, tem alguma religião? Católico, e seguiu o barco, né? Que nem faz na identificação do paciente. Nome, idade, religião, blá, 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 blá. Isso não é abordar espiritualidade. Quando você faz essa abordagem mais ampla, ele fala, opa, e daí o paciente começa a falar, ele dá uma relaxada. Porque nessa hora, quando ele começa a falar sobre o divino dele, em 9, em 10 vão ter o seu divino, quando ele começa a falar, esse divino assume o protagonismo. Porque essa força que está sendo conversada ali, ela é maior para o paciente do que eu, médica, você, médico. Ela é a força que subjaz para aquele paciente. E quando você escuta e valoriza, é como se você se submetesse à verdade de que você não é o superior naquela relação. Mas antes disso acontecer, é bem provável que o paciente está te enxergando como superior momentaneamente. Então, eu digo relaxamento porque é uma forma de equilibrar a relação, né?
essa força maior para o paciente, naqueles momentos ganha o protagonismo, ao valorizar, não debochar, ter interesse, um olhar, se mostrar ali conectado naquele momento com o paciente, a relação se equaliza e um novo sentimento surge. Cara, se você consegue fazer isso bem, faz uma conexão legal, tem uma chance muito grande de ter muita confiança, respeito, falar assim, putz, esse médico aí fez algo diferente que eu não costumo ver. Na minha opinião, é um diferencial. Eu acho que é o meu, sabe? É o meu diferencial. Cada um tem o seu, né? Diferencial. Os colegas da mesma especialidade, cada um vai ter o seu. Esse é o meu, é um que eu acredito. Até porque eu acredito numa prática médica em que essa relação superior-inferior, ela precisa ser quebrada, né? Eu acredito em plano terapêutico conjunto, eu acredito em método clínico centrado na pessoa, tudo isso tem evidência, eu estou dizendo acredito, mas é o que faz realmente a roda da saúde girar. Uma medicina centrada na doença, centrada no médico, em relação desigual, igual, isso daí tá para trás, tá para trás, tá? É só desse jeito aqui que a gente vai sobreviver. É meio distópico, mas o arroz com feijão do antibiótico ou da interpretação do exame, isso, aquilo, as máquinas vão fazer. A relação médico-paciente provavelmente é o que vai ser o mais importante, sem dúvida, com o passar do tempo. Para terminar, galera, eu queria trazer um relato de uma abordagem de espiritualidade para vocês verem mais ou menos na prática o que pode ser a abordagem da espiritualidade. Só uma pequena leitura, eu peço permissão para fazê-la, e aí a gente abre para perguntas, tá? Vou parar de compartilhar aqui, e essa é uma abordagem espiritual que vai refletir um pouco sobre o aspecto do silêncio na abordagem da espiritualidade e o quanto ele pode ser importante, um elemento importante quando eu estou falando sobre esse assunto com o paciente. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo o Word ou não? Não, parou de compartilhar agora. Espera lá. Vou colocar aqui. Compartilhar novamente, vamos ver se está certo. Apareceu? Apareceu. Então, eu vou pedir licença para ler. Eu sei que é bem chato, né? Ler, À mas vontade. leiam comigo aí. O silêncio na prática clínica te incomoda ou te transforma? Eu estava em treinamento sobre como abordar a espiritualidade na prática clínica. Já havia lido sobre o tema, participado de aulas e seguia para uma das primeiras anamneses sobre espiritualidade no hospital onde eu realizava a minha graduação. O setor era o de infectologia. E o paciente, um homem por volta dos seus 50 anos, emagrecido, rosto pálido, barba por fazer. Lesão ulcerada no membro superior. Olhos vagos de um futuro incerto. Algum tipo de angústia reinava. Bom dia, será que nós podemos conversar um pouquinho? Perguntas se seguiram, olhos mantidos nos olhos. Por que você está internado? Você está se sentindo bem? Alguns minutos de troca, de quebra-gelo para ambos. Me diga uma coisa, se fosse para me dizer alguma coisa que tem te dado força nessa internação, o que seria? O que tem te dado esperança no coração? Ah, doutora, nada vale tanto como a minha filha. 7 anos de pura alegria. Está com a avó agora, uma baita saudade aqui no meu peito. Eu queria poder vê-lo. Seguimos falando da sua família. Eu sinto medo em sua fala. Relação difícil com a mãe. Ouço alguns detalhes e, em meio à troca, eu pergunto: o senhor tem algum tipo de fé? Acredita em alguma coisa? Olha, doutor, eu não penso muito sobre isso. O silêncio reina, envolve e abre espaço para brotar. Sabe, a minha mãe costumava me bater quando eu era criança. Dizia que Deus não gosta de tanta coisa. Me envolvi com drogas e acho que ele não deve gostar muito de mim por isso.
Faz tanto tempo que eu não penso nele. Mas o senhor acredita em Deus? Ou foi só uma coisa sobre a qual a sua mãe falava? O silêncio chega de mansinho novamente, nutre e pode até fazer florescer. Eu não sei, eu acho que acredito, mas foi tanta coisa errada na vida. Se você fosse me dizer como é esse seu Deus, o seu mesmo, como diria que ele é? Minha mãe falava muito de castigo, mas no final eu acho que ele é amor, né, doutora? Amor? É amor daqueles que abraça, que faz milagres. Eu também acredito no amor. Um amor tão grande que é difícil de imaginar. Sabe, doutor, eu posso te contar uma coisa? Não conta pra ninguém, tá? Me disseram ontem que eu tô com esse tal de HIV. Já tá espalhado. Ainda não contei pra minha ex-mulher e nem pra minha mãe. Paralisei. A senhora é a primeira pessoa para quem eu falo. Eu não liguei para ninguém ainda. Silêncio. Uma mão segurando a outra, lágrimas também querem participar. Obrigada por confiar em mim, viu? Sabe, nos dias mais difíceis que eu já passei, o tempo precisou agir. Eu não sabia o que fazer, mas as coisas foram se ajeitando aos poucos. Sim, eu acho que vão se ajeitar. Não sei ainda como contar. Sim, as coisas irão se ajeitar. Também acredito nisso. Se o senhor pudesse me pedir alguma coisa, o que seria? O silêncio passa ligeiro, daqueles serelepes e criativos. Eu pediria para ver minha filha. Será que a senhora pode me ajudar? Minha mãe não quer deixar ela vir. Diz que é perigoso uma menina de 7 anos aqui no hospital. E eu não sei quando eu vou sair de alta porque tem essa infecção no meu braço. Você quer que eu fale com ela? Quero sim, doutora. Desculpa pedir isso. Tá bem, pode deixar que eu vou ver isso. Doutora, eu tenho um outro pedido. A senhora parece ser uma pessoa de fé, sabe? Falou tão bonito sobre o amor. Ora por mim à noite, doutora. Eu tô precisando. Oro sim, pode deixar. Mais um pouco foi se seguindo, um sorriso já surgia, nele, em mim. Os dias se seguiram e eu percebi que essa conversa havia me arrebatado por inteiro. Trouxe uma satisfação ao meu coração que poucas vezes eu senti. Me senti no lugar certo, como em poucas vezes. Um contentamento pautado no verdadeiro encontro entre dois seres humanos, sem pressupostos de superioridade ou inferioridade, sem proselitismo, abdicando no medo. Nele, o amor se manifestou, germinou, floresceu e segue comigo até hoje. Esse é o relato da minha primeira anamnese espiritual, acreditem se quiser. Eu estava no 3º ano e tínhamos começado uma iniciativa em espiritualidade, eu fui para o setor de infecto e realmente esse paciente ele contou do diagnóstico de HIV para mim ali, eu fui a primeira pessoa para quem ele contou, né? E foi muito significativo, porque em nenhum momento eu fiz alguma pergunta fechada, em nenhum momento eu me expus do ponto de vista de crenças, mas ele percebeu na minha sensibilidade frente ao tema uma abertura e uma segurança que fizeram com que ele se abrisse, né? Que ele se abrisse por completo, mostrasse a sua vulnerabilidade, refletisse. Eu tive que ter mais tempo, não foi uma coisa rápida, mas às vezes eu fico pensando, né? O que é que faz sentido nessa escolha toda de medicina que a gente fez, né? Eu acho que são esses momentos. Nem sempre é possível, nem todos os estágios vão nos permitir, mas o que a gente conseguir nutrir dentro da gente desses aspectos de se empoderar, de perder o medo, de praticar, de se abrir, se vulnerabilizar, né, mais forte a gente vai ficar para conseguir ter uma prática clínica que talvez esteja de acordo com aquilo que nos levou a fazer o curso. Acho que é muito sobre isso. Estou à disposição para perguntas, para bate-papo, se tiverem alguma.
Nossa, que relato maravilhoso, viu, professora? Muito, muito bom. E isso foi feito no seu terceiro ano ainda cursando medicina? Foi, nós começamos o nosso grupo antes de se tornar uma liga, né? Foi um Uhum, grupo de estudos, e aí no terceiro ano a gente estruturou a abordagem na prática. A gente tinha um capelão de apoio, foi uma figura muito importante. Tínhamos um médico que nos apoiava, utilizávamos na época do FICA, né? uhum. Talvez hoje eu até usaria outra ferramenta, enfim, depende do grupo. E eu fui lá deixar as coisas acontecerem. Depois, quando a gente foi desenvolver isso ao longo dos anos, né? Que daí eu já tinha terminado o curso e a gente ainda continuava com os meninos cuidando da liga e a gente funcionando como assessoria médica, né? Nesse caso. Aí a gente ia até para umas áreas um pouco menos conflituosas, que a infecto é uma área Uhum. desafiadora. Mas É. assim, indo para ortopedia ou para ginecologia ou para pediatria, depende muito da postura do estudante que está ali, do profissional que está ali, que é essa postura de abertura, de não fazer pressupostos, que Uhum. está interessado, de querer saber da crença, de querer saber daquilo que é importante, de ter uma sensibilidade, mas tem que treinar isso, né? Hoje a visão que eu tenho, já faz o que, 15 anos isso tudo, é outra, né? Mas só se expondo. Espero que vocês consigam ter aí atividades para praticar isso.